No último ano, me dediquei muito a estudar para o vestibular. Meu sonho era ser médica, mas percebi o quanto isso estava distante da minha realidade. Depois quis ser veterinária. Eu gostava de bichos e gostava de cuidar dos bichos. Me lembro do Zip. Ele era meu gatinho e me fez companhia em momentos muito especiais da minha vida. Animal tem disso, né? Eles não falam com as palavras, mas falam com a linguagem dos sentimentos. Eu cuidei bastante do Zip, porém ele se foi, e meu coração é eternamente grato por ter vivido na mesma época que ele. Mas a realidade é o melhor despertador. Também não passei. Já foram 2 anos em que me dediquei inteiramente aos estudos. E nada. No fim, acho que isso me distanciou um pouco dos meus pais. Os sonhos deles não eram os mesmos que os meus. E enfim, fui pela terceira vez. Prestei arquitetura, já insegura do meu próprio valor. Mas como segunda opção, escolhi psicologia, que também era o meu sonho. Estranho isso, pensar que meu sonho sempre está associado com as áreas do cuidar. No fim, eu acho que eu queria isso pra mim, ser cuidada. Entre o que eu desejo e o que eu quero, existe uma enorme barreira, na verdade. Acho que para outras pessoas também deve ser assim. Sempre queremos algo, porque talvez sabemos da nossa incompletude. O desejo de querer talvez é o que nos faz continuar entre as dificuldades e os momentos difíceis da vida. Tragédias, amores quebrados, a vida tem sempre seu jeito de acontecer. A vida acontece com seu jeito estranho. Mas nós nos deparamos com estranhos sobre o mundo. Mas em cada silêncio, o que se esconde no seu silêncio? O meu, acho que são as memórias. E em cada memória ofereço apenas a solidão. Esse é talvez o meu ato mais humano. O silêncio de desfrutar uma tarde toda, caminhando por aí, em silêncio. Estou crescendo, estou ficando velha. Meus sonhos vão sendo afetados por essa realidade. Onde já teve um coração lindo e puro, começo a rever o tipo de pessoas que eu quero ser. E a partir disso seguimos vivos. Mesmo quebrados, seguimos vivos, sempre um dia após o outro. Às vezes lembrando, às vezes honrando quem já não está mais aqui. Mas o meu resultado não foi um dos melhores. Porém, eu tenho essa tarde toda para mim. E isso já me basta. No meio do caminho a gente se perde. São muitas possibilidades de existir. E a gente existe da melhor maneira que achamos possível. Acho que o sofrimento vem do desejo. Desejamos, não alcançamos e sofremos. É possível viver uma vida sem desejos, sem angústia, sem o sofrimento? A quem eu estou enganando? Talvez somente a mim.
A vida dos demais seres humanos parece ser simples, com suas lógicas, todos sabem para onde ir, aonde ir e quando ir. Mas para mim, tudo isso é muito cansativo, difícil. E no meio do caminho a gente se perde. São tantas as possibilidades de se existir, mas quem disse que se perder não é encontrar algo? Hoje eu só vou fotografar, porque às vezes guardar um instante é mais do que viver ele inteiro. A solidão não é algo tão ruim. Nela eu posso ser quem eu quiser. E nesse grande palco onde acontece a vida, a gente pode ser quem a gente quiser. Solidão não é algo tão ruim. Nela eu posso ser quem eu quiser. E nesse grande palco onde acontece a vida, a gente pode ser quem a gente quiser. Preocupado e com pressa, eu acho que eu perdi muito tempo sendo quem eu não era para as outras pessoas, quando na realidade eu que tenho que ser o melhor para mim. Cada um existe da melhor maneira que consegue. E eu existo dessa maneira. É assim que eu existo, dessa forma. Sem tirar nem pôr. É assim que eu vivo, por isso que eu vivo rindo. E rir é o que me faz ser eu. Rir é a forma primordial da vida. Todos veem o que parece e poucos percebem quem você realmente é. Mas a vida passa rápido e passa bem depressa. Tudo que eu planejei deu errado. A vida vem e faz o que quiser de você. A gente chega no amor querendo ser amado pelo outro e dificilmente ser amado. E fica nessa demanda do outro, de estar completamente à vontade do outro. A inesgotável demanda do outro. Não sei quando foi que decidi me dedicar tanto aos outros. Mas deve ser quando eu esqueci de mim. A solidão não é algo tão ruim. Nela eu posso ser quem eu quiser. E nesse grande palco onde acontece a vida, a gente pode ser quem a gente quiser. Preocupado ou com pressa, eu acho que eu perdi muito tempo sendo. Eu acho que perdi muito tempo.
Eu acho que perdi muito tempo sendo o que eu não era para as outras pessoas, quando na realidade eu tenho que ser o melhor para mim. Cada um existe da melhor maneira que consegue, e eu existo dessa maneira. É assim que eu existo, dessa forma, sem tirar nem pôr. É assim que eu vivo, e por isso eu vivo rindo. E rir é o que me faz ser eu. Rir é a forma primordial da vida. Todos veem o que parece, poucos percebem o que é. Mas a vida passa rápido e passa bem depressa. Tudo que eu planejei deu errado. A vida vem a vida vem e faz o que quiser de você. A gente chega no amor querendo ser amado pelo outro, e dificilmente ser amado. Desejamos, não alcançamos e sofremos. Fica essa demanda do outro de estar completamente à vontade do outro. A inesgotável demanda do outro. Sei que quando não sei quando decidi, não sei quando não sei quando foi que decidi me dedicar tanto aos outros, mas deve ser quando eu esqueci de mim. No meio do caminho a gente se perde, mas se perder também é Perder não caminho. é encontrar algo. Hoje eu só vou fotografar, porque às vezes guardar um instante é mais do que viver ele inteiro. Eu percebo que eu tenho um traço de todas as pessoas que passaram pela minha vida. É como se eu fosse um museu, em que todos passam e continuam passando. Aos que se foram fica a gratidão. Mas o luto é sempre uma experiência difícil e delicada. Porém, quando bem feita, a vida passa a significar outra coisa. E acho que é isso. A fotografia sempre me faz ver o que eu quase não vejo. Uma folha caindo é só uma folha, mas quando você olha com cuidado, ela vira um pedaço da história. Quem sabe eu também não sou só mais uma folha, esperando o vento certo para me levar a algum lugar. Esse processo de tornar a vida outra coisa que não é isso é difícil. Às vezes eu fico doente com a falta de coragem que eu tenho de não ser eu mesmo. Mas não sou o único no mundo. Acho que todos passam pela vida. Não só a nossa, mas a de todos. É uma imensa travessia. Fazemos arte, prédios, coisas que sempre estamos fazendo coisas, imprimindo o nosso vazio no mundo. Quem é que sabe? O que nos resta é construir o nosso espaço no mundo, o nosso espaço na história. Mas qual a finalidade de tudo isso? Ficamos nessa tensão de sustentar coisas que não deu certo, dar sentido ao que nem precisava, carregar uma visão de mundo tão adoecedora. Sonho, realidade, e eu que esperava nunca mais amar. É duro se amar, né? Mas onde é que veio todo esse auto-ódio? Esse auto-ódio que perpassa a minha subjetividade? Quem é que me vê na minha subjetividade? Quem é que me vê na minha nuance? Documento de cultura é um documento de barbárie. Para eu falar português, 1 milhão de atrocidades foi cometido nas populações originárias. Minha constituição de sujeito é marcada pela violência desde o começo. Minha consciência é numa língua que resulta em diversas atrocidades pelo mundo. E a maior violência que eu vivi foi aprender a me calar, a engolir o grito, a ser menor do que meu próprio eco. Mas hoje não. Hoje eu vou escrever minha história com o que eu tenho, a minha voz. Minha voz que é pequena, mas é minha. E isso basta. Isso basta. Essa voz é minha. O amor é isso? Ficar, segurar a mão, mesmo quando tudo já ficou mais lento e difícil? Eu não sei, mas hoje acho que não estou pronta para segurar nem a minha própria mão. No meio do caminho a gente se perde, mas quem sabe, perder-se seja o jeito mais humano de se encontrar algo que a gente nem sabia que estava procurando. Ir é meu jeito de existir, meu jeito de gritar pro mundo que eu tô aqui, mesmo quando tudo dá errado, porque no fundo a gente só quer isso, existir e ser visto, nem que seja pela gente mesmo. A vida é engraçada, né?
Sempre tem alguém tocando o fundo musical da sua bagunça. O cara que. Não, aqui não. Aqui não. Não tem isso daí. Não tem isso daí não, esquece. E quem é que sabe do mundo, de todas as coisas? Quem é que pode saber sobre tudo? Essa sobrecarga de informação me deixa muito ansiosa, e assim vou perdendo as nuances simples da vida. Tudo é tão dinâmico e rápido, não tenho sequer tempo para pensar, só sentir, e como eu sinto o infinito de uma vida. E entre todas as coisas da vida, o meu futuro vai ser incrível. Se eu não afirmar isso para mim mesma, quem é que vai, afinal? Mas às vezes eu queria mesmo que alguém parasse e visse de verdade, porque no fundo existir sozinho é pesado. Ainda temos o amanhã, ainda estou aqui. E me conectar comigo mesma é um passo para me repensar e me ver, me identificar e me projetar. E se a gente for só apenas as memórias? A vida passa devagar quando você está sozinho. E no meio do caminho a gente vai encontrando um monte de coisa. Histórias absurdas, mas também essas coisas enriquecem nossa visão de mundo, nossa visão de vida, a gente mesmo. Não importa se eu me perco ou se eu me encontro, importa que continuo andando. Né? No fim é isso, existir é dar sentido, é construir no ausente, dar sentido ao que eu quero para minha vida. É jogar as moedas ao acaso, todo o acaso que construo e chamo de vida. É tentar construir através da sorte, através da minha ação, tentar me fazer lentamente, atento a tudo, atento a mim, atento a mim. Todo silêncio tá a memória sempre tá ali. Só apenas as memórias e nada mais, apenas isso. Mas eu sinto que eu tô esquecendo de alguma coisa. O que acontece quando a gente esquece de algo? Thank you for your love. Thank you for the heart. There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for Grande parte das pessoas preferem ridicularizar os outros pelo medo do que o novo oferece. As pessoas se unem para tratar mal as pessoas como se uma forma de There'll never be a long and lonely night again. Thank you for your love. Thank you for the heart. Oh, please don't ever let me be alone. As pessoas se unem para tratar mal as pessoas como uma forma de curar os maus tratos que foram feitos a elas mesmas. É uma forma curiosa que as pessoas têm para se curar, né? Machucar o outro. Uma decisão lógica, muito lógica, que revela talvez a natureza da condição humana. I hid my fragile dreams away. My lonely heart was like a valentine. Que continuo fotografando, porque cada passo que eu dou é um jeito de provar para mim mesma que eu existo, e que, mesmo com todas as minhas dúvidas, meu lugar no mundo sou eu que crio. But that was long ago. Thank you for A verdade é que a vida é um grande rascunho. A gente escreve, apaga, rasga a folha, começa de novo, mas no fundo, o importante não é acertar, é tentar. Porque tentar já é viver. I'll never be afraid to Tudo que se faz com sinceridade e carinho soa ridículo.
talvez vemos a fragilidade de nós mesmos. Isso. O luto, quando bem feito, faz a vida passar a significar outra coisa. E tantas outras coisas. É difícil mudar. É difícil ter força para continuar. Mas a gente precisa se respeitar. Nos tratar com mais carinho. Estar atento às nossas necessidades. Nos respeitarmos em nossa individualidade. O contrário disso, o isolamento, a solidão, a exclusão. E ninguém nunca te disse isso. Você tá tentando e isso já é mais que o suficiente. Está tentando. E viver vale a pena. A vida presta. E presta muito. Ninguém nunca te disse isso. Você tá tentando. Isso já é mais que suficiente. Para tentar, é preciso ter coragem. E acho que sou corajosa só por tentar. Thank you for the joy. Thank you for the joy. Oh girl, you taught my lonely heart to sing again. Terceiro andar. Desce. Segundo andar. Desce. Primeiro andar. Desce. A gente vai demorar a ir pra casa. Chega, descansa, fica olhando aqui. Fica lá. Pode ser? Eu animo. Pode ser, Tio. Vai. Pode ser, Bruno. A gente pode passar em um rodê que a gente não tem que Mesa gastar R$100 só pra ir. Mas a taxa de serviço... I'll never be afraid to share my dreams again. Thank you for your love. Thank you for the heart.